Fala pessoal, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai continuar conversando um pouquinho sobre os esportes não convencionais para a nossa região, né, para a nossa cultura esportiva, mas que são bastante populares em outras partes do mundo. Então hoje nós vamos falar um pouco sobre os esportes da bola oval, que são eles o rugby e o futebol americano. Embora para quem não conheça muito desses esportes pareça se tratar do mesmo fenômeno esportivo, eles guardam semelhanças, obviamente, mas possuem algumas diferenças que dão, né, as características particulares a cada um deles, né? Essas semelhanças elas existem principalmente em função do futebol americano, né, ser um esporte que foi inspirado, né, que teve origem no rugby. O rugby é o esporte mais antigo, surge lá na Inglaterra, né, nas public schools. Inicialmente o rugby e o futebol eles têm esse, entre aspas, ancestral em comum, né? Era um mesmo esporte, e que a partir de divergências em função das regras e do jeito de jogar, né? Eles acabam se separando, tá? Então, existia aí a ideia que se poderia, dentro do futebol, né, dentro desse jogo, desse esporte que dá origem a futebol e rugby, né, a divergência. Alguns achavam que se deveria jogar com a mão, outros não. E aí surge, né, o Football Association e o Rugby Association. Para que a gente possa entender, né, um pouquinho algumas regras bem básicas e as diferenças entre esses esportes, a gente vai colocar na tela aí um esqueminha para que vocês consigam visualizar essas principais características. Então, pessoal, aqui estão algumas imagens aí para a gente começar a identificar essas diferenças entre os dois esportes, né? Aqui nessa parte nós temos um jogo de rugby e aqui um de futebol americano, né? Então a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco, mas que já chama a atenção são os equipamentos que os jogadores estão usando, né? No futebol americano, o equipamento de proteção ele é muito mais robusto, né? Conta com capacete, protetores para o peito dos atletas, enquanto no rugby nós temos apenas protetor bucal e alguns capacetes acolchoados, né? A bola, né, que se disputa o futebol americano e a bola que se disputa o rugby, apesar de serem bem semelhantes, das duas terem formato ovalado, né, elas não são exatamente iguais. A bola de futebol americano ela é um pouco mais alongada e um pouco mais leve também que a bola de rugby. Então, para a gente entender um pouquinho, né, sobre o rugby, é importante salientar que existem duas versões, né, desse esporte. Existe o rugby de 15 e o rugby de 7 jogadores, tá? No rugby 15, nós temos 2 tempos de 40 minutos e no rugby 7, né, no rugby de 7, nós temos 2 tempos de 7 minutos, tá? As medidas do campo, elas são as mesmas, então, muito provavelmente, em função disso, né, o tempo para o rugby 7 é menor, né? Então, nós temos um número menor de atletas, né, para ocupar esse espaço do campo, tá? No rugby, uma particularidade bastante interessante desse esporte é que quando vai se fazer um passe com as mãos, a bola só pode ser passada para o lado ou para trás. A gente não pode fazer um lançamento para frente, tá? Entretanto, a gente pode chutar a bola para frente. Então, é uma forma da gente avançar, da gente ganhar terreno, é chutando a bola para frente, tá? Mas lembrando, né, que com a mão a gente não pode fazer esse lançamento para frente. O try, né, é a jogada quando o atleta, o jogador, né, ele consegue chegar na linha de fundo lá do adversário, do campo do adversário, e tocar a bola no solo, tá? Então, diferentemente do futebol americano, que basta, né, o atleta, estando com a posse da bola, passar esta linha de fundo, né, a end zone, no caso do rugby, o atleta precisa tocar a bola no chão, tá? Após uma equipe, né, conseguir fazer um try, ela tem direito a um chute, tá? E esse chute, caso convertido, ele vai valer, vai somar mais 2 pontos aí para a equipe, tá? Uma característica bastante interessante, né, do rugby é que apenas o jogador que está com a posse da bola pode ser derrubado, tá? E essa ação vai ter o nome de tackle. Outra característica do esporte, né, é que quando a bola sai pela linha lateral,
Os jogadores vão fazer 2 filas paralelas, né? E a bola vai ser jogada, vai ser lançada entre elas. E aí a gente vai observar, né, que 2 jogadores vão levantar, né, vão erguer um colega de time para o alto para que ele consiga fazer a posse da bola. Aqui falar um pouquinho, né, sobre o futebol americano, né? O futebol americano ele é diferente, a diferença já começa no número de jogadores, né? Cada time ele vai ter em campo 11 jogadores, tá? Só temos aqui, né, uma particularidade, né? Os times normalmente eles têm times de ataque que são responsáveis, né, por fazer a jogada ofensiva, né, por ganhar as jardas, né, por tentar fazer os touchdowns, e os times de defesa. Então nós vamos ter especialistas em ataque, especialistas em defesa. O passe no futebol americano, como eu já tinha colocado ainda há pouco, ele pode ser feito em qualquer direção, né? Então eu posso fazer um lançamento com a mão na direção, né, de ataque, para frente. No rugby, como eu já falei, esse passe ele pode ser feito apenas para o lado e para trás, salvo, né, o chute. O jogo de futebol americano ele é jogado em 4 períodos de 15 minutos. Porém, aqui a gente é importante fazer uma ressalva, né, que existem muitas paralisações, né? Então, a cada jogada dentro desses 15 minutos, o jogo é parado e o cronômetro também é parado, tá? No rugby, o cronômetro só vai ser parado se houver uma lesão grave de um dos atletas, tá? É importante lembrar aí também, né, que o futebol americano ele é um dos principais esportes aí dos Estados Unidos, né, concorrendo com basquete, com beisebol, né? São aí 3 dos principais esportes, né, praticados lá nos Estados Unidos. Lá no rugby a gente tinha visto, né, o try, né, que era aquela conversão quando o atleta passava com a bola, né, na linha de fundo, tocava, né, a bola no chão. Aqui, né, nós temos o touchdown, né, que é quando um jogador ele cruza a linha da end zone, né, a linha de fundo lá no final do campo, com a posse da bola. Esse lance ele vai valer 6 pontos. Só que nós temos que ter a noção que aqui o jogador não precisa encostar a bola no chão. O simples fato dele cruzar esta linha estando com a posse da bola já vale o touchdown, já vale esses 6 pontos, tá? E assim como no rugby, após o touchdown, né, no caso do futebol americano, né, os jogadores eles vão ter a possibilidade de chutar uma bola. Aqui a gente não tem o H, né? Aqui a gente tem... Aqui o formato é diferente, não é o... Bom, aqui é importante, né, a gente falar um pouquinho, né, e uma das principais diferenças entre esses 2 esportes, né, que não são esportes que estão muito presentes na nossa cultura, né, enquanto aqui a gente tem aí o futebol, o vôlei, lá o futebol, nos Estados Unidos o futebol americano é muito forte, o rugby é forte em países europeus como a Inglaterra, né, alguns outros países ali do Reino Unido, a Nova Zelândia é uma potência do rugby, a África do Sul, campeã da Copa do Mundo de rugby de 1995, né? Também é muito forte. E aqui na América do Sul, o rugby não é tão forte assim. A Argentina tem participado aí de alguns eventos, né? O Brasil não tem uma cultura muito forte, mas é importante a gente entender um pouquinho essas diferenças entre esses 2 esportes, né? Então aqui os equipamentos utilizados no futebol americano, né? Eles são bem completos, né? Eles dão uma proteção bastante interessante para os atletas. Claro que é importante, né, entender que muitas vezes, mesmo com todos esses equipamentos, os atletas acabam tendo algumas lesões na cabeça, né, mesmo com toda essa proteção. Então, a gente tem ali capacete, protetor bucal, luvas, protetor para a área de peito, né? Então, é um equipamento de proteção bem completo. Enquanto no rugby, né, é muito comum o uso de protetor bucal, né? E é possível também usar esse capacete, uma espécie de capacete acolchoado aí, né? Que o goleiro Peter Cech, né, do futebol de campo, depois de ter tido uma lesão aí na cabeça, ele também usava esse capacete aí como forma de proteção, tá? Então aqui a gente consegue ver, né, evidenciar bem a diferença entre os equipamentos do futebol americano e do rugby. Tá? Então aqui a gente tem um jogador de futebol americano e aqui a gente tem um atleta de rugby. Para fechar nesse pequeno vídeo aí, né, esse pequeno vídeo que mostrou algumas diferenças, né, desses 2 esportes, que mostrou
algumas características bem básicas, né? Eu trago aqui a sugestão de 2 filmes, tá? O primeiro, que está aqui na nossa tela, é o filme Invictus, né? Protagonizado por Morgan Freeman e por Matt Damon. Ele fala do contexto histórico, político da África do Sul, né? Pós-apartheid, e como o rugby, o esporte originalmente dos brancos, né? Sul-africanos, ele é utilizado como uma ferramenta, né? para unificar, né, a nação sul-africana pós-apartheid. E o segundo filme o nome do filme é Desafiando Gigantes, né? É um filme que tem uma pegada um pouco mais sobre a religiosidade também, né? Mas explica um pouco o futebol americano dentro de uma escola dos Estados Unidos, tá? Então é isso aí, pessoal. Agora que a gente já conheceu um pouquinho, né? Já teve uma visão geral aí do rugby e do futebol americano. Vimos aí algumas diferenças básicas entre um esporte e outro, claro, de forma bem superficial, né? É importante aprofundar um pouquinho os conhecimentos, mas a ideia hoje é a gente ter apenas essa visão geral, né? Entender aí, né, esses 2 esportes como fenômenos diferentes, tá? Belezinha? Então, era isso. Muito obrigado. Continue se cuidando e até a próxima.